Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E essa é a nossa aula de número 18, tá galera? Falaremos sobre o uso dos porquês. Então, veremos em que situação cada um dos 4 porquês vai casar aí com as regras para que a gente os aplique. Belezinha? Desde já eu quero pedir a você que deixe o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, para valorizar o nosso trabalho. E sem mais delongas, pessoal, vamos lá. O porquê junto e sem acento. Ele pode ser substituído por pois, gramaticalmente ele é uma conjunção causal ou explicativa e é usado em frases afirmativas e respostas, tá? Então, não fui à festa porque choveu. Não fui à festa, pois choveu. Aqui ele traz a causa pela qual não fui à festa, tudo bem? A chuva. Você tem ótimas chances porque estuda há muito tempo. Você tem ótimas chances, pois estuda há muito tempo. Pessoal, você, na situação de estar em dúvida sobre o uso do porquê junto, tá, e sem acento, tente a substituição por pois. Caso a substituição seja bem sucedida, isto é, sem prejuízo do sentido, você pode substituir sem medo, nós veremos isso em questões, tá? O porquê junto e com acento. Trata-se de um substantivo com significado de motivo ou razão e vem acompanhado de determinante. Então vai haver lá um artigo, um pronome, um adjetivo ou um numeral. Veremos exemplos também, adivinha onde? Nas questões, exato. Então, dando seguimento, não entendo o porquê de tamanha graça. Não entendo a razão de tamanha graça. Então, neste caso, nós podemos substituir o porquê por motivo, por exemplo. Não entendo o motivo de tamanha graça. Tudo bem? Esse é o porquê junto e com acento. Veremos aplicações também nas questões. Porquê separado e sem acento. Em frases interrogativas diretas ou indiretas. Pessoal, aqui eu trouxe um parênteses pra gente, tá? Vejam só. As frases interrogativas diretas são aquelas que começam por palavra interrogativa e terminam com um ponto de interrogação. Então, por exemplo, que dia será a prova da Polícia Federal? Essa é uma pergunta direta. Eu tenho um pronome interrogativo aqui, tá certo? Uma palavra que interroga, uma palavra interrogativa e o ponto final. Agora já, nas frases interrogativas indiretas, você não tem a frase iniciando pela palavra interrogativa, tá? Qual, quem, onde, porquê, tá certo? E não tem ponto de interrogação também, você tem um ponto final. Essas são as perguntas indiretas. Então, nós utilizaremos o porquê separado e sem acento em perguntas diretas e indiretas, tá? E ele vai equivaler por qual razão, por qual motivo, tá bem? Ou quando ele funcionar como como é que eu posso dizer? Uma expressão relativa, tá? Porque nós temos situações em que ele poderá ser substituído por pelo qual, em que esse por aqui será uma preposição e esse que será um pronome relativo. Nós veremos exemplos. Veja só, aqui é um exemplo, ó. A rua pela qual passamos, tudo bem? Pessoal, se eu posso substituir pela qual, significa que esse porquê ele deve estar separado e sem acento. Entendido? Nessa situação aqui nós temos o início de uma pergunta. Por que você... Opa! Só um instante. Por que você não resolve mais questões? Tá? Aqui nós temos uma pergunta direta com ponto de interrogação, tudo bem? E a palavra interrogativa aqui no começo da frase. Pessoal, esse aí é o porquê separado, não tem muito segredo. E o último porquê, bem, ele é bem tranquilinho, ele sempre vai aparecer aí ao final das frases, tá? Ele vem ao final das frases. E exemplos que eu posso citar aqui ele não veio, não sei porquê. Eles estão revoltados por quê? Essa seria uma pergunta, tá? Eles estão revoltados por quê? E é isso, pessoal. Uns bizus que a gente pode pensar aqui para ajudar a memorizar porque separado pergunta, porque junto responde. Porque separado pergunta, porque junto responde. O porquê com acento e junto, ele funciona como substantivo. Porque no final da frase, ele vai ser separado e com acento. E tem uma historinha interessante aqui, um diálogo, na verdade, né? Por que é assim? Porque é o certo. Mas por quê? Porque eu não sei. Tá? Aqui nós temos os 4 usos dos
porquês. Aqui nós temos uma pergunta direta, começo de frase. Aqui nós temos uma conjunção que vai trazer uma conjunção de valor explicativo. Aqui o porquê ao final da frase. E aqui o substantivo, tá? Significando motivo, razão. O motivo eu não sei, a razão eu não sei. Por que é assim? Porque é o certo. Mas por quê? Porque eu não sei. Belezinha? Pessoal, vamos às nossas questões. Resolveremos 10 questões aqui rapidinho, tá? A questão desse caderno aqui trata-se de um caderno com 41 questões. Vou responder 10 aqui e vou deixar as 31 com vocês, tá? E bora pra frente. Primeiro que eu vou resolver é a de número 1. Então vamos lá. Quanto ao uso dos porquês, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a preencher as lacunas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, não imagino por quê. Pessoal, não imagino pois ela faria uma coisa dessa. Não procede, tá certo? Não imagino por qual razão, por qual motivo ela faria uma coisa dessas. Essa 2 encaixa. Então a gente já corta aquelas que não começam com 2, porque já vimos que a 2 é a que casa aqui. E se eu tentasse encaixar a 3? Não imagino porquê. Opa, esse porquê aqui eu lembro que ele é ao final de frases, não é isso? Ele não vai encaixar aqui no meio da sentença, ele vai ser usado aqui ao final. Já vimos que utilizamos esse porquê ao final de frase e aqui é o ambiente perfeito para ele, nosso gabarito, a letra A, 2 e 3. Tá? Segunda questão. Assinale a segunda eu não vou responder, pessoal, porque envolve crase também, tá? Vou deixar exercício para vocês. A aula de crase está vindo aí e a gente responde. Mas essa aqui é uma questão mista, ela envolve o uso dos porquês e crase. Eu vou pegar uma questão que não seja mista, uma questão que trate apenas do conteúdo dos porquês. Já separei aqui a questão de número 3. No primeiro quadrinho da tirinha, emprega-se porquê por se tratar de... Às vezes, deitado na cama, à noite, eu me pergunto por quê. Então, note que esse porquê, ele está ao final da frase, tá certo? Então, uma voz vem e me diz, por que o quê? Por que o quê? Tá bem? No primeiro quadrinho da tirinha, emprega-se o porquê por se tratar de uma conjunção causal. Conjunção causal é o porquê junto e sem acento. Expressão em final de oração, exatamente, eu sou o nosso gabarito. Expressão na forma substantivada, a expressão na forma substantivada é o porquê junto e com acento. Oração interrogativa indireta, esse caso seria o porquê separado e sem acento, não é também. Palavra que significa motivo, razão, palavra que significa motivo, razão, seria a mesma expressão na forma substantivada, não é o nosso caso, o nosso gabarito é a letra B. Beleza? Quarta questão. Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. A forma que preenche corretamente o quadro na linha final, no segundo parágrafo, é por quê. Calma lá. Gente, nós temos aqui Kant para Bichos, de Hélio Schwartzman. Sem nem dizer o nome desse homem, sem nem pronunciar o nome. Schwartzman. Hélio Schwartzman. Então, o que acontece? A forma que preenche corretamente o quadro na linha final do segundo parágrafo é por quê. Então, aqui nós temos o segundo parágrafo na linha final e ele quer que preencha o quadro. Então, vamos lá. As conclusões práticas pró-bichos de Singer e de Crossgard até que não estão distantes, mas os caminhos... Pessoal, note que aqui seria equivalente a pelos quais, tá? Note que quando a gente fala, mas os caminhos chegam, tá bem? Mas o caminho pelos quais chegam a elas, não, tá certo? Pessoal, que porquê pode ser substituído por pelos quais? É o porquê separado e sem acento, tá? Se a gente vier na nossa colinha, tá? Veja só. Eu posso substituir o porquê separado e sem acento por pelo qual e suas variações, isto é, pelos quais, tudo bem, pela qual e etc. Então, a gente vê que aqui no segundo parágrafo é porquê separado e sem acento, justamente o que propõe A1. Então, nós vamos cortar aquelas alternativas que não têm a proposição 1. Conseguimos cortar a D. Beleza, vamos analisar a segunda. No penúltimo parágrafo, quem refere-se a Crossgard. Beleza. No penúltimo parágrafo, quem refere-se a Crossgard. Ok. Então,
penúltimo parágrafo é esse aqui. A dificuldade adicional é que, para fazer isso, Kosgard precisa corrigir o próprio Kant. Para quem ou Kant, que seja, tá? Filósofo alemão lá do século XVII ou século XVIII, XVII. Para quem a comunidade moral, isto é, a categoria de seres dotados de autonomia que podem ser tratados como fins, está limitada a humanos. Então veja só, o pronome que a questão faz referência aqui, ó, é esse aqui, ó. A dificuldade adicional é que para fazer isso, Kosgard precisa corrigir o próprio Kant. Para quem a comunidade moral. Então, pessoal, esse para quem aqui retoma Kant, tá? O Kosgard ele está corrigindo o Kant, dizendo que o Kant está errado. E quando ele menciona o próprio Kant, quando o texto fala de Kant aqui, para quem a comunidade moral, ou seja, para o Kant, a comunidade moral é a categoria de seres dotados. Então esse quem não se refere a Kosgard, mas se refere a Kant, tá? A Kant. A segunda questão, ela está incorreta, portanto vamos cortar a que tem a 2, ficamos com apenas 2. No último parágrafo, as formas lida e lidas têm significados diferentes. E se a gente ver aqui, ó, no último parágrafo, lida com argumentações que, pessoal, lida nesse caso vai significar trabalha com argumentações que com frequência se tornam bastante sutis. Várias passagens precisam ser lidas. Neste caso aqui estamos falando de leitura, tá certo? Tem a ver, esse ser lidas é uma locução verbal, tá certo? Com o verbo ser e com o verbo ler. Precisam ser lidas 2 ou mais vezes, então sim, nas 2 vezes em que são empregadas, lida e lidas têm significados diferentes. As alternativas 1 e 3 estão corretas, tudo bem? É o nosso gabarito, maravilha. Eu vou resolver a quinta questão, não era para eu ter respondido a 4, eu respondi a 4 aqui, era para ter pulado da 3 para 6, mas maravilha, faz parte do jogo. Uma questão bônus aí. Sexta questão, pessoal. Bora lá. Sexta questão. Edmundo trabalhou naquela firma durante 7 anos porque fora estagiário lá. Agora, após tantos anos, resolveu sair. Ninguém sabe o porquê dessa atitude. Pessoal, bizu matador. Um bizu para a gente não perder questões, tá? Não dessa maneira. Não uma questão dessa dificuldade, é uma questão para a gente levar para casa essa aqui, tudo bem? Principalmente depois dessa aula que a gente está construindo aqui. Vejamos só. Aqui nós temos um artigo, tá? O artigo o. Ninguém sabe o que a forma do porquê é precedida de artigo. Justamente o porquê, pessoal, com acento e junto, tá? Aquele porquê junto e com acento. Então a gente já podemos cortar as 3 primeiras. Por quê? Porque as 3 primeiras dizem que o segundo porquê ele deve ser ou separado ou sem acento, tá? Nós vimos que quando precedido de determinante, que pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, só permita-me encontrar, aqui está, artigo, pronome, adjetivo ou numeral, quando vem acompanhado desse determinante, ele terá valor substantivo e será grafado junto e com acento. Belezinha? Agora nós temos de definir aqui qual das duas, tá? Edmundo trabalhou naquela firma durante 7 anos, pois fora estagiário lá. Tudo bem? Explica por que ele trabalhou na firma durante 7 anos, etc. Não é com acento, tá, pessoal? Esse aqui ele tem valor de explicação, tá? Ou de causa. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Qual que eu vou responder agora? Deixa eu dar uma checada. 7ª questão. 7, 8, 9, 10. Eu devo ir até a 11 agora. Então vamos lá. Este desencontro ocorre porque a língua está em constante mudança. Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que aparece erro ortográfico. Pessoal, aqui nós temos o porquê separado e sem acento no começo da frase, ponto de interrogação. Eu tenho aqui uma típica interrogação direta, portanto, sim, eu uso por e que, tá? Separados e sem acento. Essa primeira está certinha, nós não temos erro ortográfico. As razões por que criticaram os ministros são equivocadas. Note, pessoal, que as razões pelas quais, tá? As razões pelas quais criticaram o ministro são equivocadas. Quando eu posso substituir pelas quais, esse porquê deve ser separado, pessoal. Vamos confirmar isso no nosso material. Veja só.
quando eu posso substituir por pelas quais, que é uma variação do pelo qual, deve ser separado e sem acento. Portanto, aqui nós já encontramos aquela questão que contém um erro ortográfico. Não deveria ser grafado dessa forma, tá? Nosso gabarito. E as demais está certinho. Veja só, a língua muda, pois ela é dinâmica. Beleza. Porque junto e sem acento. O ministro não empregou a norma padrão. Por quê? Aqui nós temos um porquê separado e com acento ao final da frase. Beleza? Oitava questão, pessoal. Considerando a correção gramatical e a coerência das substituições propostas para vocábulos e trechos destacados do texto, julgue o item pois. Julgue a substituição de pois, na linha 18, por porquê. Pessoal, isso aqui não precisamos ir ao texto, tá? Nós vemos que porquê ele deve ser colocado ao fim das frases. Que tipo de porquê? Qual a grafia do porquê que é equivalente ao pois? É justamente o porquê grafado junto e sem acento. Tudo bem? Porquê junto e sem acento, ele pode ser substituído por pois. A gente vem no texto só para confirmar nossa suspeita, tá? Veja só. Onde está o pois? Aqui, veja bem. Estudos também comprovam que o sono de pessoas ativas é bem melhor que o de pessoas sedentárias, porque o exercício físico libera hormônios que influenciam o ciclo sono-vigília, proporcionando mais disposição no dia a dia. Então, pessoal, nós sabemos que o porquê separado e sem acento, que é o caso que o enunciado propõe, ele é utilizado no fim de frases, eu não posso colocar ele aqui no fim de frases. O porquê que poderia ser substituído sem provocar incorreção gramatical, nessa situação da linha 18, seria o porquê junto e sem acento. Tudo bem? Portanto, está errado. Está errado. Vamos lá, me dá o gabarito. Me dá o gabarito. Pessoal, deixa pensando aí que agorinhas... Beleza, saiu. Nona questão. Julgue o item com relação aos aspectos gramaticais do texto CB1. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porquê poderia ser substituída por porquê no trecho por que falharam os programas de formação. Pessoal, esse porquê aqui é para resposta, tá? Não é um porquê para pergunta. Porquê junto é para resposta. Porquê separado é para pergunta. Detalhe. Cuidado com essa afirmação, tá, que eu estou fazendo aqui. É uma afirmação bem genérica. O que eu falo é isso aqui, ó. Porque separado pergunta, porque junto responde, porque com acento é substantivo e porque separado com acento é final de frase, tá? Então, nesse caso aqui, está dizendo que eu posso substituir um porquê separado por um porquê junto. Não procede. Pessoal, os porquês, eles não são intercambiáveis, tá? Onde tem um, eu não posso colocar o outro, tudo bem? O uso deve ser feito com responsabilidade, cada um tem a sua finalidade. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado, tá? 10ª questão. Leia o excerto da apresentação de uma reportagem reproduzido a seguir. Vamos ao comando primeiro. Algumas palavras podem ser pronunciadas da mesma maneira, mas sua grafia e significado são diferentes. É o que acontece com porquê, conforme se pode ver no excerto lido. A respeito das diferentes possibilidades de emprego de porquê, assinale a análise correta. Na primeira ocorrência, aí nós temos 3 ocorrências aqui, 1, 2, 3, tá? Vamos ver cada uma delas. Veja só, esse primeiro porquê, ele se deve... Esse primeiro porquê, ele se deve a uma pergunta direta, tá? Aqui eu tenho a palavra, a locução interrogativa e um ponto de interrogação. Então, típica pergunta direta. E aqui nós temos a resposta dessa pergunta que é feita. Aqui ao final nós temos o porquê funcionando como substantivo, pois está precedido de artigo. Belezinha, pessoal? O que mais que nós temos? O que mais que nós temos? A respeito das diferentes possibilidades de emprego de porquê, assinale a análise correta. Então, bora lá. Na primeira ocorrência, por se tratar de uma pergunta indireta, não é uma pergunta indireta, pessoal, é uma pergunta direta. A gente já para por aqui. Na primeira ocorrência, caso a frase não estivesse deslocada, a grafia deveria ser junta. Aqui, a frase está deslocada,
Essa frase não está deslocada, tá, pessoal? Por que é que o Brasil nunca deixa de ser pobre? Por que é que o Brasil nunca deixa de ser pobre? O Brasil não deixa de ser pobre por quê? Aqui está dizendo, vamos analisar. Na primeira ocorrência, caso a frase não estivesse deslocada, a grafia deveria ser junta. Pessoal. Pessoal, se eu entendi que o examinador, quando ele faz isso, o Brasil, faltou letra maiúscula, Brasil, é sempre pobre. Por quê? Por quê? Tá? Nesse caso, veja o tipo de pergunta que eu tenho lá, tá? A pergunta que eu tenho é a seguinte: por que o Brasil nunca deixa de ser pobre, tá? A pergunta está nessa ordem aqui. Definição de formatação. Opa. A pergunta do texto tem essa ordem. Por que é que o Brasil, inclusive isso aqui é uma partícula expletiva, tá? Isso aqui pode ser suprimido, porque o Brasil nunca deixa de ser pobre, tá? Esse verbo é e esse que aqui são partículas de realce, tá, pessoal? Esse que é uma partícula expletiva que a gente fala. Expletiva por quê? Porque ele pode ser tirado fora e tudo continua bem. Mas vejam bem, por que o Brasil nunca deixa de ser pobre? Ou eu poderia escrever, o Brasil nunca deixa de ser pobre, por quê? O Brasil nunca deixa de ser pobre, por quê, tá? Então, caso eu inverta a ordem da frase, tá? Vai continuar sendo um porquê separado. Vai continuar sendo um porquê separado, não vai ser junto, tá? Na segunda ocorrência, a grafia se justifica por preceder uma consequência. Então a pergunta é feita: por que o Brasil nunca deixa de ser pobre? Porque o único caminho para enriquecer é diluir a concentração de poder econômico. Pessoal, não vamos discutir o texto, nosso foco não é esse, tudo bem? Porque o único caminho para enriquecer é diluir a concentração de poder, Então, aqui sim, eu tenho, vamos lá, na segunda ocorrência a grafia se justifica por preceder uma consequência. Preceder uma consequência. Vamos analisar a última, pessoal, vamos analisar a última, tá? Vamos analisar a última. Na terceira ocorrência, a grafia se justifica por se tratar de um emprego da palavra como substantivo. Pessoal, não precede consequência, precede causa, tudo bem? Veja só, não precede consequência, precede causa. Aqui, uma pergunta: por que o Brasil nunca deixa de ser pobre? O Brasil ser pobre é uma consequência, tá? Supostamente, qual é a causa, de acordo com o autor do texto? É porque não se dilui a concentração de poder econômico. E essa afirmação é introduzida justamente por quem? Pela conjunção causal porque. Então, ela não introduz consequência nesse contexto aqui, introduz causa, tá? E isso é confirmado quando a gente vê que a alternativa D está correta, pois na terceira ocorrência, a grafia se justifica por se tratar de um emprego da palavra como substantivo. Justamente, nós temos os artigos aqui, ó, os porquês. Você vai entender os porquês. Então, não introduz consequência, introduz causa. Nosso gabarito é a letra D. A gente vai avançar para a próxima questão, que é a de número 11. Tudo bem? Vejamos. Observe. B não pode ver isso, porque trairia sua identidade. O emprego dos porquês requer especial atenção. Dessa forma, analise as frases das alternativas a seguir e assinale a única incorreta. Tudo bem? Nada faz sentido, porque ninguém se entende. Isso aqui está certo, introduz uma explicação. Nada faz sentido, pois ninguém se entende. Não quis informar por que teria se atrasado. Pessoal, note que aqui, ó, não quis informar a razão, não quis informar por que razão, por que motivo, tá? Se nós viermos nas nossas anotações, não quis informar por qual razão, por qual motivo. Que tipo de porquê é esse? É o porquê separado e sem acento, a grafia está correta. Nenhum porquê foi apresentado de forma convincente. Exatamente, pessoal, isso aqui é um pronome, tá? Um pronome indefinido, nenhum porquê. E quando nós temos termo determinante, vejam só, pronome, tá?
O nenhum é um pronome indefinido. Então, quando o porquê vem precedido de determinante, artigo, pronome, adjetivo, numeral, ele vai ser grafado junto e com acento, conforme está aqui. Beleza? Então não há incorreção na grafia. Restou quem? Restou a D, só pode ser essa. O trajeto pelo qual, tá certo? Se eu posso substituir pelo qual, o trajeto pelo qual retornei trouxe-me boas recordações. Nessa situação deve ser um porquê separado, tá? O trajeto pelo qual retornei trouxe-me boas recordações. Eu vou responder a 12, eu acho que agora é 16. Eu vou responder a 13 e a 14, isso mesmo, 13 e 14. Vamos lá. 13ª questão. Na frase, não podia ser isso. Não porque esse não pudesse ser o sentido da manchete. A palavra porque está corretamente empregada, como aparece em veja por que você não deve abusar do cartão de crédito. Pessoal, veja porque aqui deveria ser grafado separado, tá, pessoal? Veja por qual motivo, tá certo? Se eu posso substituir por qual motivo, esse porquê, ele é separado e sem acento, tá? Veja só, equivale a por qual motivo. Veja por qual motivo você não deve abusar do cartão de crédito, tá? Isso aqui está errado, a gente está procurando pela correta. Não se deve abusar do cartão de crédito porque os juros são muito altos. Não se deve abusar do cartão de crédito pois os juros são muito altos. Tá certinho, tá, pessoal? Porque junto e sem acento. É o nosso gabarito. O povo abusa do cartão de crédito. Explicar por quê, explicar por qual motivo não é difícil. Esse porquê deveria ser separado e sem acento. Corta fora. Quero saber por que eu não devo abusar do cartão de crédito. Aqui nós temos uma pergunta indireta. Perguntas indiretas devem ser com porquê separado e sem acento. Tudo bem, pessoal? Portanto, a única que está correta é a letra B. Vamos para a 14ª. Observe as ocorrências de porquê e porquê destacadas no texto. Agora, assinale a alternativa que contém as palavras que completem corretamente os espaços nas proposições. Então vamos lá, pessoal. O caminho pelo qual venho é mais longo. Se eu posso substituir pelo qual, ele vai ser um porquê separado e sem acento. Portanto, já cortamos a A e a B. Tudo bem? Ficamos com C e D. Não há nenhum, note que nenhum é aquele pronome indefinido de novo que discutimos umas questões acima, tá? Discutimos agora há pouco o porquê precedido de pronome indefinido. Neste caso, será um porquê junto e com acento. Qual foi a questão, pessoal? Gente, eu vou voltar aqui só para... Tá? Veja só, nenhum porquê. Nós estávamos procurando a incorreta nesse caso, portanto essa aqui que nós cortamos está correta. Nenhum porquê. Esse porquê aqui, ele é precedido de determinante, tá? É um pronome indefinido, nenhum, e portanto ele é junto e com acento. Portanto já temos a nossa... Opa, calma, isso mesmo, é esse aqui. Estou olhando o segundo, isso. Vamos confirmar os demais? As razões pelas quais falou não ficaram claras. As razões pelas quais falou não ficaram claras. Tudo bem? Separado. Ninguém falou. Não se sabe por quê. Tá certo que nós temos um porquê ao final da frase. Pessoal, se eu tivesse um artigo definido o aqui, não se sabe o porquê. Aí a grafia desse porquê aqui seria exatamente igual a desse, tá? Mas como nós não temos determinante, fica dessa forma, pois está ao final da frase. Beleza? Inclusive, dá para fazer uma pegadinha legal com isso aí, tá, pessoal? Eu vou até mostrar isso aqui. Porque é uma pegadinha muito possível. Vou colocar no bloco de notas aqui mesmo. Veja só. Não se sabe por quê. Outra forma que estaria correta. O porquê. Veja, pessoal. Eu vou recortar isso aqui para o Word. Ficar no Word que a gente trabalha melhor. Tá. Pessoal, vejam só isso aqui, ó. Atenção. Ninguém falou, não se sabe por quê. E aqui, ninguém falou, não se sabe o porquê, tá? Ainda que esse porquê aqui esteja ao final da frase, eu não vou colocar, tá bem? Eu não vou colocar aqui
um porquê separado e com acento, porque ele é precedido do artigo. Esse artigo substantiva. Então, olha um possível pega-ratão, um possível peguinha que a banca pode fazer aí com o candidato, tá? Atenção para isso. Agora, depois de responder a 14ª, nós responderemos uma questão aqui do IDIB, tá? Nossa banca-alvo, por enquanto. Aqui nós temos a única questão de porquê, o uso dos porquês que eu consegui encontrar do IDIB, e a gente vai mandar ver. Bem tranquila essa questão. A forma ortográfica da palavra que preenche o espaço vazio 1 é de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. Então a gente vem em linha 2. Todos os indivíduos têm preconceitos, uns mais que outros. Por quê? Tá certo? Aqui nós temos uma pergunta direta e final de frase também, tá? Ela começa e termina a frase. Portanto, por quê? Esse é o nosso gabarito. Espero que você tenha entendido, pessoal, tá? Todos os indivíduos têm preconceitos, uns mais que outros. Por quê? Essa é a nossa resposta. Pessoal, se o conteúdo foi relevante para você, se inscreve aí no canal, gravar esses vídeos dá um trabalhão, tá? Tem dia que a gente grava vídeo meia-noite, 1 da manhã aqui, não tem muita hora. Ative o sininho para receber as notificações, não perder nenhum vídeo. E segue a gente lá na rede social, no Instagram, @civilengenheiro e @feitosatales. Pessoal, estamos juntos, foi uma alegria estar com vocês. Vou deixar aí na descrição o link, tá? Para esses cadernos, para que você responda as questões, não só essa única questão do IDIB aqui, como também as outras 41 questões só sobre o uso dos porquês. Beleza? Forte abraço, até mais, fiquem com Deus.